fato conhecido que já nos idos de 1700, o rio Atibaia era utilizado para navegação, servindo como meio de transporte de pessoas e mercadorias que eram levadas de uma vila para outra. A primeira evidência oficial de ocupação da região que hoje conhecemos por Itatiba é um recenseamento realizado pela vila de Jundiaí em 1786. O que é hoje a cidade de Itatiba começa muito tempo atrás, por volta de 1786, com a chegada de 12 famílias no nosso território, fazendo uma ranchação muito próximo do que nós conhecemos hoje, a vila chamada de Vila Cruzeiro. Em 1792 chega ao nosso território Antônio Rodrigues da Silva com toda a família, trazendo na sua bagagem uma imagem de Nossa Senhora do Belém, de onde aquele lugarejo empresta o nome e durante muito tempo fica sendo conhecido como Belém de Jundiaí. Em 1814 se constrói, onde nós conhecemos hoje como Vila Cruzeiro, a primeira capela em louvor a Nossa Senhora do Belém. Em 1827, mudando um pouco o espaço, eles partem para uma nova colina, conhecida hoje como a região central da cidade, e constroem ali a segunda igreja para Nossa Senhora do Belém. Por volta de 1838, eles constroem uma terceira igreja em louvor a Nossa Senhora do Belém. Essa segunda igreja é hoje conhecida como Igreja do Rosário, e a capela construída para Nossa Senhora do Belém, a terceira capela, é conhecida hoje como a Basílica de Nossa Senhora do Belém. Itatiba teve, na sua produção e na sua grande riqueza, o café, chegando a produzir 600 mil arrobas por ano, inclusive com a necessidade de ter uma estrada de ferro, chamada de Estrada de Ferro Itatibense, para distribuir toda essa produção avultada de café que se produzia aqui em Itatiba. Outra grande riqueza de Itatiba foram as suas fábricas de móveis. Itatiba chegou a ser conhecida como a capital brasileira do móvel colonial, com mais de 90 indústrias produzindo e vendendo. Hoje Itatiba, uma cidade progressista, tem no seu parque industrial muita coisa diferente, metalurgia, tecidos e tantas outras indústrias que enriquecem o seu parque industrial. A comarca de Itatiba estabelece-se na cidade em 1890. Na época, o prédio do Fórum também abrigava a sede da Câmara Municipal na parte superior e embaixo funcionava a cadeia pública. A minha experiência em Itatiba foi muito boa. Cheguei na comarca em fevereiro de 1970. O fórum era na praça, ao lado da prefeitura, em cima da cadeia pública, muito precário. E o fórum novo estava sendo construído. Diziam, na época, que era o último fórum do estado de São Paulo com arquitetura livre. Isso quer dizer que pouco tempo antes havia sido editado um decreto padronizando as plantas dos fóruns do interior. E o Fórum Novo de Itatiba tinha uma planta bem moderna, completamente diferente e penso que única do estado. O fórum era muito bonito, tinha um espelho d'água com peixes. O espelho d'água, antes instalado no átrio da construção, já não existe mais. Hoje ele é ocupado por um novo conceito. Deu lugar a um espaço comunitário, livre para exibição de exposições e manifestações artísticas, com prioridade para artistas da região. Muito bem, a ideia de fazer o projeto Arte no Átrio surgiu da constatação do intenso conflito que há no átrio do Fórum todos os dias, principalmente nos dias em que nós temos audiência,
há uma energia muito negativa no átrio do fórum, muito conflito, as pessoas ficam naquele estado de tensão. E a ideia de fazer alguma coisa ligada à arte é justamente para quebrar um pouco essa energia ruim, essa energia negativa que pulula ali no átrio do fórum. Então nós começamos a pensar nisso, conversando com alguns artistas plásticos da cidade, e aí nós pensando como faríamos uma visita à casa de um deles. Observei que lá havia muitos quadros, todo mundo comentava e ele explicava os quadros e tal, e a gente se sentia num ambiente mais leve. E aí lembrei das minhas viagens, dos museus que eu visitava, e sempre essa ideia de que a arte é capaz de quebrar um pouco o clima negativo do ambiente. Então aí a gente começou a experiência com alguns artistas plásticos da cidade que se dispuseram a preparar algumas obras e fazer a exposição. E aí contamos com a ajuda do Cartório de Imóveis, que nos forneceu material, do Nadeu, do Nadai, que é um artista plástico também da cidade, que é um aquarelista, e ele se prontificou a preparar esse espaço e a funcionar como curador, na verdade, escolhendo quais seriam os artistas, como é que ia ser feito, ser levado a efeito esse projeto. Então, a coisa começou paulatina, né? E aí nós temos já um projeto que já está praticamente há 5 anos, né? 4 ou 5 anos, que vem todo mês se renovando, todo mês a gente traz artistas novos, propostas novas. Nós já tivemos marcheteria, tivemos mosaico, tivemos vários tipos de trabalho, pintura a óleo, pintura em aquarela, naipes, surrealista, enfim, vários abstratos, vários tipos de artistas. E também temos os próprios funcionários, que pelo menos uma vez por ano a gente pega o trabalho deles, expõe no fórum, e também é um alento para o funcionário. E a gente tem percebido ao longo do tempo que isso tem ajudado. Filho do Major Manuel Alves Rodrigues, imigrante português radicado em Itatiba, Armando Rodrigues nasce nessa cidade em 23 de novembro de 1884, onde fez os seus primeiros estudos. Em seguida, muda-se para São Paulo, onde ingressa na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, graduando-se no ano de 1906. Já durante o período acadêmico, Armando Rodrigues destaca-se como orador e ativo militante das causas estudantis. Nesse aspecto, projeta-se como um dos fundadores do Centro Acadêmico 11 de Agosto em 1903, fazendo parte de sua primeira comissão de redação ao lado de personalidades como Monteiro Lobato. Contribuição essa de inegável valor quando se leva em conta a importância do 11 de agosto em todos os episódios históricos e políticos que impactaram os rumos da nação. Armando Rodrigues participou ativamente da campanha civilista de 1910 liderada por Rui Barbosa. Mobilizou a cidade de Itatiba com manifestações que defendiam a eleição de um civil, o próprio Rui Barbosa, para a presidência do país. Era uma oposição à indicação do Marechal Hermes da Fonseca. Desde a proclamação da República, o governo do país era alternado entre um militar mineiro e um paulista, sempre representantes da oligarquia rural de produtores de café e leite de São Paulo e Minas Gerais. Era a chamada política do café com leite. Nesse sentido, Armando Rodrigues cumpriu seu papel não só de defensor dos princípios da justiça e da democracia, mas também como cidadão. De volta à cidade onde nascera, firmou seu nome como advogado de renome por conta de sua capacidade oratória. A habilidade com que manejava a palavra escrita e o brilhantismo com que exaltava suas convicções revelou um paradigma de obstinação e paixão. Essa habilidade justifica o sucesso que obteve em incontáveis processos. Em 1916, ocupa o cargo de advogado da Câmara de Vereadores. De volta a São Paulo, em 1921, Armando Rodrigues, ao lado de expoentes das ciências jurídicas e da medicina legal no Brasil, participa da instalação da Sociedade de Medicina Legal e Criminologia em São Paulo. Então, a Sociedade de Medicina Legal e Criminologia de São Paulo era uma associação que reunia médicos e juristas para pensar as questões do crime e da punição na sociedade brasileira, mais especificamente em São Paulo.
ela precisa ser compreendida num movimento que já vem desde o século XIX de mudança das práticas, digamos assim, da justiça criminal e da própria punição. Essas mudanças já no século XIX na Europa colocaram, digamos assim, novas formas de conhecimento no campo, associadas ao campo do direito. Então a psiquiatria, a medicina legal, a criminologia, entre outras áreas. Na citação do Dr. Armando Rodrigues, o que é interessante é justamente essa concepção que se pretendia científica do crime e do criminoso. Então, abandonar um registro que seria apenas moral ou apenas do direito penal para pensá-lo como uma espécie, entre outras, né? Como um organismo que pudesse ser pensado cientificamente. Então, a tônica é sempre essa, que na verdade o campo do direito penal poderia ser trabalhado cientificamente, não no sentido de uma ciência doutrinária, mas de uma ciência empírica, né? Então, o que está sendo enunciado é justamente essa entrada da ciência, digamos assim, ou essa consolidação da ciência no campo do direito penal. Armando Rodrigues falece precocemente no dia 1º de dezembro de 1923, aos 39 anos de idade. Em decreto de 2 de fevereiro de 1970, o governador Roberto de Abreu Sodré ratifica a indicação da Câmara dos Vereadores de Itatiba, que em novembro de 1969 propôs ao Executivo do Estado que o Dr. Armando Rodrigues se tornasse o patrono do Fórum da Comarca de Itatiba. Em 16 de março de 1988, o Tribunal de Justiça homologa a denominação do Fórum e Armando Rodrigues torna-se efetivamente o patrono do Fórum de Itatiba.